Olá, internauta ligado no RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, nessa série especial sobre o projeto Santo André 500 anos, tratando um pouco mais de como estará a cidade de Santo André, o que a gente pode imaginar, o que a gente pode até fazer para que Santo André esteja melhor ainda no dia 8 de abril de 2053, exatamente a data quando completa 500 anos. Esse é a RDTV comigo, Carlos Carvalho, e hoje nós vamos falar sobre a questão de desenvolvimento urbano da cidade de Santo André. Como é que a cidade vem se planejando dentro dessa área, quais são as estratégias, quais são os processos que estão sendo colocados e que, lógico, entrarão no debate do Santo André 500 anos. Para falar um pouco mais sobre esse assunto com a gente, vou colocar aqui na tela a nossa convidada, a Marília Camargo, que é secretária adjunta de Planejamento Estratégico e Licenciamento de Santo André. Marília, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco mais do projeto Santo André 500 anos, no tema de desenvolvimento urbano especificamente. Então vamos falar desses primeiros desafios, né, que existem na questão de desenvolvimento urbano, porque essa expressão desenvolvimento urbano ao longo do tempo foi mudando muito, né, até porque outros desafios foram colocados, a cidade cresceu muito ao longo das últimas décadas. Hoje, na visão da secretaria, quais são os principais desafios que Santo André tem ou a resolver ou a superar em relação ao desenvolvimento urbano? Eu acho que o principal desafio hoje de Santo André, Santo André já é uma cidade super urbanizada, né? A gente tem mais de 60% do território como área de proteção ambiental, de área de proteção de manancial, mas o território urbano ele é muito adensado, né? Então, muito urbanizado. Eu acho que o principal desafio é simplificar a legislação. Então, nesse território que já está tão assim povoado, com tanta troca de serviços, tanta troca econômica e tanta moradia, como que a gente pode simplificar a legislação para fazer com que o mercado esteja aqui, mas de uma maneira sustentável, amigável? Eu acho que a legislação urbanística ideal, porque o desenvolvimento urbano tem por detrás uma legislação urbanística, esse aspecto é fundamental para a gente começar a falar de desenvolvimento urbano e de desafios do desenvolvimento urbano. Então, no Brasil, o desenvolvimento urbano é regrado em lei. Então, a gente tem um plano diretor, a gente tem um zoneamento, a lei de uso e ocupação do solo, e a gente tem um código de obras. Para fazer com que aquele desenvolvimento urbano desejado ocorra, é necessário que essa legislação, que é obrigatória, ela seja simples, né? Então, quanto menos o poder público interferir no desenho da obra, né, do arquiteto, melhor, desde que respeitado os ditames de desenho da paisagem, de desenho da cidade em si, que é o que pretende a Constituição Federal e o que o município de Santo André faz de acordo com a lei orgânica, enfim. Então, eu acho que esse é hoje o principal desafio, né? E lembrar que o desenvolvimento urbano, ele é coletivo. A cidade é coletiva, todos nós estamos na cidade, né? O poder público, o privado, os movimentos sociais, né? A sociedade civil organizada de maneira geral. Então, como coordenar esses diversos interesses? Acho que esse é um grande desafio também. E tinha separado essa pergunta sobre a questão do plano diretor, pois estamos num ano de atualização do plano diretor, não só em Santo André, mas em vários municípios. Já dá para imaginar que nesse plano diretor vai ser uma boa base para o que vai se pensar daqui a 30 anos, ou seja, a gente já pode colocar nesse plano diretor alguns aspectos que serão debatidos agora no Santo André 500 anos, que vão servir como base daqui para frente? Eu acredito que sim. Eu acho que, além do plano diretor, vale citar hoje o debate que Santo André tem feito na questão de calçadas, por exemplo. Então, a partir do momento que eu entro no desenho da paisagem hoje, essa paisagem só vai ser vista por nós daqui uns 5 ou 10 anos, né? Então, porque é necessário que o mercado incorpore essa nova legislação e aí nasçam os novos empreendimentos. Então, o que tem se pensado hoje para o plano diretor, com certeza, vai ser vivido nos 30 anos e vai só melhorar, né? A gente está com um processo de revisão de plano diretor em várias cidades da região metropolitana de São Paulo, é um processo natural, essa revisão ela é obrigatória, e ela, no caso de Santo André, a legislação já é muito boa, ela precisa ser adequada. Então, a gente precisa identificar aquilo que não deu certo para fazer
um Santo André 500 anos mais sustentável, que o poder público capte melhor aquilo que teve, né, o desenvolvimento urbano, o ônus do desenvolvimento urbano, e que o privado continue a empreender em Santo André, que com muito orgulho a gente sabe que Santo André é um espaço preferencial do mercado imobiliário, né? Então, como coordenar esses interesses aqui para esses próximos 30 anos. Aliás, esse ponto do mercado imobiliário é interessante porque vira e mexe tem um debate de aonde o mercado pode se instalar de melhor maneira, como separar o que vai ser residência das áreas que vão ser dedicadas à indústria, comércio, serviços. Como é que isso vem sendo pensado em Santo André para ter uma organização melhor? Ou seja, para que a gente não volte a cometer erros que foram cometidos em várias cidades que a ocupação não foi organizada, né? Foi chegando todo mundo, onde tinha espaço, ocupava do jeito que tava, do jeito que queria. Como é que Santo André está pensando nessa organização? Ou seja, ter novos empreendimentos, ter essa nova aposta, mas de uma maneira mais organizada. Olha, com relação a isso, eu gostaria de lembrar que Santo André foi pioneiro no processo de elaboração de projetos urbanos de maneira coordenada entre poder público e iniciativa privada. Por que eu falo isso? Porque esses projetos coordenados, normalmente chamados de operações urbanas, eles são muito importantes para orientar o desenvolvimento urbano, como você disse, né, em áreas específicas, para ter o menos de interesse conflitante possível no espaço urbano construído. Então, Santo André teve, ainda na década de 90, a Operação Urbana Pirelli e a Operação Urbana do Eixo Tamanduateí, que são dois projetos que estruturaram essas áreas do município e são exemplos, assim, nacionais e internacionais desse tipo de atuação. Por meio dessas operações urbanas e do próprio zoneamento, é possível definir aquelas áreas em que o uso é misto. Então, até para adiantar, né, esse ponto, né? É interessante que os usos sejam mistos, então que haja convivência de usos residenciais e não residenciais de serviços, né? É um pouco diferente para a indústria, mas em geral que seja misto, porque a pessoa consegue fazer tudo ali no bairro, né? Ela consegue ir ao médico, ela vai na escola, ela mora ali. Então, essa ideia de uso misto, ela até é mais sustentável, ela é mais prática, é uma cidade mais moderna. Depois, do ponto de vista das indústrias, é claro que devem ser definidos aqueles usos que não são incômodos à vizinhança, então aqueles usos que podem coexistir com residências, né? E eu acho que um aspecto muito importante de Santo André é talvez a restrição habitacional em áreas como o polo petroquímico, né? Que deve ser favorecida a atividade que lá existe, minimizando a existência de residências, dada a interação não tão bem sucedida desses dois usos, né? Aliás, você citou um ponto interessante, né, de como dar maior qualidade de vida ali para a população naquela área, né? Ou seja, ter tudo perto, né? Tudo do básico, podemos dizer assim, perto da pessoa para não ter grandes deslocamentos, grandes processos, né? E isso virou um desafio cada vez maior e agora na pandemia a gente sentiu mais isso ainda, né? Porque muita gente passou a trabalhar em casa, né? Ou seja, entre aspas, ganhou essa questão de qualidade de vida, pois dá tempo de resolver uma coisa ali, uma coisa acolá. Você acha que essas modernidades, essas mudanças da sociedade também acabam influenciando em como pensar a cidade, como planejar a cidade de maneira estratégica para que tudo esteja bem alinhado, ou seja, tudo isso que você falou dê muito certo ali na frente? Com certeza. Assim, eu acho que a gente cresceu, principalmente nessa experiência da pandemia, né? Nessa percepção da importância da cidade. É importante sentir a cidade para saber quais são as necessidades da política de desenvolvimento urbano. Nós, eu, você e quem está nos ouvindo, nós somos os usuários dessa política. Eu acho que a gente tem que ter isso muito claro. E para sentir isso, a gente precisa participar da cidade. Então, a partir do momento que eu preciso de uma farmácia perto, porque é mais seguro estar numa farmácia perto, eu não preciso pegar uma locomoção para chegar até um mercado, enfim, eu sinto quão importante é aquilo que a gente chama de cidade de 15 minutos, mas também quão sustentável é. Não sustentabilidade só do ponto de vista ambiental, mas de sustentabilidade no sentido da qualidade de vida, né? Então, acho que isso é importante. Então, sentir a cidade, fazer uso, né? Observar o que está acontecendo. Nossa, prédio mais alto, prédio mais baixo, usos misturados no mesmo prédio,
usos que ficam até mais tarde, deixam a rua mais iluminada. Sentir isso faz a gente ter mais interação com essa política, que às vezes é tão distante, né? Então, com certeza, essa experiência deu uma nova percepção, né? Nos forçou a interagir com a cidade, e isso é importante para essa política de desenvolvimento urbano, com certeza. Em relação a essas novas edificações, eu acho que um dos processos que também são muito debatidos é como elas podem ajudar o restante da cidade. Uma das preocupações que existem muito é da questão de permeabilização do solo. Ou seja, vem um prédio que vem numa área limpa, entre aspas, vamos colocar assim, e permeabiliza totalmente o solo e às vezes acaba chegando no local já causando um problema em relação a enchentes, alagamentos, qualquer coisa do tipo. Como pensar, como incentivar que essas novas edificações elas possam também colaborar na cidade nesse aspecto, ou seja, que elas vêm já de uma maneira mais sustentável, com outro tipo de realidade, entendendo que elas também, de algum modo, têm que ajudar para que a cidade não tenha novos problemas ou repita os problemas já existentes ao longo das próximas décadas. Eu acho que você falou a palavra certa, né? A gente precisa incentivar. Então, o quesito da sustentabilidade no mercado imobiliário, né, e no planejamento urbano, ele não pode ser visto como uma sanção, e sim como um incentivo. Então, a inteligência do poder público na elaboração dessa política deve ser no sentido de que, o que eu preciso fazer para atrair o mercado a fazer uma edificação mais sustentável. Então, será que eu dou incentivos em outorga onerosa? Não sei, a gente precisa testar modelos econômicos, né? Precisa trazer evidências. Será que é no momento do estudo de impacto de vizinhança? Não sei, vamos testar. Será que é no estudo de impacto de vizinhança que eu vou exigir essa contrapartida? Isso não pode pesar na conta do empreendedor, mas tem que ser ele tem que ter um efeito positivo do ponto de vista da política pública. Então, preciso incentivar, preciso trazer ele para perto. Afinal de contas, o desejo da sustentabilidade é um desejo de política pública. Então, há interesse público em dar esses incentivos. Então, primeiro, incentivar e não trazer como sanção. Depois, a sustentabilidade ela tem que ser vista de uma maneira mais ampla, né? A sustentabilidade, por exemplo, quando se fala em mudanças climáticas, ela tem a ver também com o quanto eu exponho a minha população ou quanto a minha população é vulnerável e quanto ela é afetada por essas mudanças climáticas. Então, a visão tem que ser holística, né? Essa palavra está na moda, mas ela é verdadeira. Além da construção em si mesmo, então da taxa de permeabilidade, dos incentivos para uma edificação em específico, eu preciso pensar na cidade como um todo, como eu exponho menos essa população e deixo ela menos vulnerável às mudanças climáticas. E aí entra a lógica do planejamento urbano de redistribuir os recursos gerados pela maior riqueza imobiliária, porque eu vou fazer a habitação de interesse social ou outro tipo de investimento em infraestrutura que melhore a qualidade de vida de uma população mais periférica, por exemplo. Ao fazer isso, eu exponho menos essa população às mudanças climáticas e eu torno o ambiente urbano como um todo mais sustentável. Então, é o equilíbrio entre o geral e o específico quando se trata de sustentabilidade. De algum modo, eu vou fechar aqui a nossa entrevista voltando para a sua primeira resposta, quando você fala que o poder público não tem que atrapalhar ali o pessoal que quer investir e tudo mais. Lógico, fazer os controles básicos, obrigatórios, mas permitir que haja um investimento melhor. Um dos pontos que se debate muito nos últimos tempos é a questão de retrofit. A cidade de São Paulo, por exemplo, já tem uma lei específica para isso. Para quem não sabe o que é retrofit, é uma forma de você pegar um prédio que foi construído para uma determinado objetivo, por exemplo, um prédio comercial, e você pode fazer uma reforma nele para que ele se transforme num prédio de habitação, ou vice-versa, dependendo aí das necessidades daquele local. No caso de Santo André, dá para se pensar num modelo parecido com isso, pensando nas edificações mais antigas, ou seja, dar uma destinação melhor para aquelas edificações, para que elas comecem a conversar melhor ainda com essas novas edificações, com esses novos investimentos que acontecem na cidade? Eu acredito que sim, acho que isso é muito possível para a realidade de Santo André. Primeiro, eu acho que a gente precisa identificar quais são os edifícios, né, que possuem maiores dificuldades para se adequar às legislações existentes de acessibilidade e de segurança contra incêndio. São dois temas que não são de competência do município, mas que obstam muito a readequação de edificações antigas. Significa o quê?
quais são aqueles edifícios aprovados em legislações muito antigas, que hoje teriam um custo muito alto para colocar uma escada de incêndio adequada no lugar que o bombeiro quer, ou para colocar essa escada sem avançar sobre a calçada. Então, precisa identificar, né? Qual é o meu objeto? Eu acho que identificando esse objeto em Santo André, é possível fazer incentivos no sentido de melhorar a utilização e facilitar a mudança de uso. Então, às vezes a gente tem locais com lajes, né, com, sei lá, residências muito grandes. Então, facilitar a divisão dessas unidades, aumentando, adensando esses espaços com descontos, né? Porque a gente quer dar uso, né? Fazer com que essas edificações cumpram a função social da propriedade nesses espaços, no centro, em Santo André, em espaços em que há edifícios construídos principalmente antes da década de 1990, em que essas legislações de acessibilidade e segurança contra incêndio não existiam. Então, acho que o objeto, principalmente, são esses, né? Esses edifícios que podem ser incentivados e ter uma diversificação de uso e também de área construída, que a gente chama, né? Aliás, bate muito com o ponto que nós estamos falando, vira e mexe, nós falamos aqui nessa série de entrevistas, sobre se adaptar sempre às regras do momento. Pode ser que daqui a 10 anos as regras mudem alguma coisa, tem que ter uma nova adaptação, daqui a 20 anos a mesma coisa. Então, para um processo de longo prazo, é muito importante estar atento, né, a essas novidades, para que a cidade esteja próxima ali e já consiga se adaptar o mais rápido possível. Acho que é um outro ponto de grande desafio, né, que todos os municípios acabam tendo, e Santo André, com esse plano a longo prazo, acaba tendo ainda mais, né? Eu acho que a cidade ela é dinâmica e cabe ao poder público, em especial a quem trata de política urbana, captar essa dinamicidade e permitir legislações que, com segurança, garantam um acompanhamento tecnológico, por exemplo, o acompanhamento de períodos como pandemia. A gente precisa ter uma legislação mais flexível que garanta a solidez de uma política de desenvolvimento urbano pautado por princípios de sustentabilidade, tudo isso. Acho que tudo isso tem que ser preservado, mas não pode ser tão rígida a ponto de afastar o mercado ou impedir o desenvolvimento, porque senão é um contrassenso, né? Política de desenvolvimento urbano que não promove desenvolvimento ou que é antieconômica. Eu acho que não é isso que a gente quer, não é isso que Santo André quer, né? Pelo contrário, né? Santo André quer uma Santo André cada vez mais sustentável, pronta e receptiva ao investimento privado. Exatamente. Conversamos com a Marília Camargo, secretária adjunta de Planejamento Estratégico e Licenciamento de Santo André. Desculpa. Muito obrigado por ter atendido aqui o Repórter Diário. Um grande abraço, bom trabalho e até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, pessoal. Seguindo no debate sobre como Santo André vai estar daqui a 30 anos, quando completar seus 500 anos, e você vai ter muito disso aqui no RDTV nessas próximas semanas. Reporterdiario.com.br é o site para você conferir todas as informações aqui do ABC. Também aproveite e nos siga nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima.